Senhoras e senhores, então retornamos com a programação do 8º SECMASC, que após 4 anos volta a ser realizado aqui na capital do estado de Santa Catarina, cidade de Florianópolis. E agora, antes da nossa segunda palestra, eu gostaria de convidar mais uma Câmara de Mediação e Arbitragem para receber também o certificado de filiação à FECEMA. Por isso, convido o presidente da FECEMA, o senhor Roberto Adam, para vir aqui para fazer essa entrega. Uma salva de palmas para o senhor Roberto Adam, presidente da FECEMA. E para receber esse certificado de filiação à FECEMA, eu convido a presidente da CAMASC, a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem de Santa Catarina, da cidade de Rio do Sul, Priscila Casagrande. Uma salva de palmas. Então, a presidente da CAMASC, Priscila Casagrande, recebe então o certificado de filiação à Federação das Entidades de Mediação e Arbitragem de Santa Catarina. Uma salva de palmas. E para darmos início à nossa segunda palestra dessa manhã, eu convido para tomar o seu lugar aqui ao palco o presidente da mesa dessa palestra, o senhor Pedro Xerém Pirajá Martins, representando o SEBRAE de Santa Catarina. Uma salva de palmas. O senhor Pedro Xerém é advogado, sócio da Pirajá Martins Advogados Associados, é também coordenador jurídico do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE de Santa Catarina. Ele é especialista em Direito Processual Civil pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, o SESUSC. É especialista em Gestão de Sistema S e de IDP de Brasília. E também é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Seccional Santa Catarina. E também convido para tomar o seu lugar aqui ao palco a nossa palestrante, que vai compartilhar o seu conhecimento conosco acerca desse tema, doutora Tânia Almeida. Convido então o nosso presidente da mesa, o senhor Pedro Xerém Pirajá Martins, representando o SEBRAE, para então apresentar a nossa palestrante e dar início a essa palestra sobre mediação para empresas. Muito bom dia a todos. Em nome do SEBRAE Santa Catarina, da diretoria executiva Carlos Zigueli, eu gostaria de cumprimentar o FECEMA por esse brilhante evento, e na pessoa do presidente do CMAA, meu querido irmão Rodrigo Bertier. Queremos dizer que é uma honra estar aqui apoiando esse evento, um evento que traz práticas colaborativas para o direito. E gostaria também de cumprimentar a professora Tânia Almeida, da qual eu já adianto que sou um fã incondicional do seu trabalho. E para mim é uma honra hoje estar presidindo essa mesa e trazer um pouco da nossa experiência do SEBRAE Santa Catarina. Hoje, no dia de hoje, eu peguei um dado do CNJ, professora Tânia, que estabelece 99 milhões de ações judiciais. Isso significa dizer que todos os brasileiros ingressam com uma ação judicial. E é por isso que o judiciário catarinense, o judiciário brasileiro, está vivendo um momento de esquizofrenia. E práticas colaborativas são tão importantes e tão necessárias. Isso também traduz no que diz respeito ao pequeno empresário, da qual o SEBRAE é responsável. A prática colaborativa e a conciliação e a arbitragem ainda não são uma realidade para o pequeno empresário. Então, eventos dessa natureza e assuntos que abordam essa natureza são de fundamental importância para que a empresa e o pequeno empresário tenham conhecimento desses temas. Então, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a professora Tânia Almeida. Ela é mestre em mediação de conflitos, pós-graduada em neuropsiquiatria e sociologia e gestão empresarial, é consultora do setor de mediação e conflitos do Banco Mundial para a América Latina, integrante da Comissão de Mediação da OAB-RJ, da Câmara Nacional e Internacional, e autora dos livros de Caixa de Ferramentas em Mediação, Aportes Práticos e Teóricos, e coordenadora do livro Mediação de Conflitos para Iniciantes, Praticantes e Docentes. Eu gostaria de passar a palavra à professora Tânia, para que ela pudesse ministrar sua palestra sobre mediação em empresas. Professora. Bom dia. Bom dia.
Ah, que bom. Então, vocês me conhecem um pouco pelas palavras do Pedro. Uma parte da minha vida profissional está na tela e eu queria ter oportunidade de conhecê-los também. Então, me ajudem, porque isso vai me ajudar a adequar a minha linguagem. Interessados em mediação, que estão na sala. Ok. Interessados em arbitragem? Também. Empresários? Eu acompanho. Também sou. Estudantes? Oh, também sou. Ok. Estudantes que não sejam de direito? Também sou. Tá, ok. Bom, bem-vindos. Uma alegria compartilhar conhecimento sempre, né? Professores gostam disso, de compartilhar conhecimento e de ampliar conhecimentos a partir da interlocução com o público. Então, as perguntas são muito bem-vindas. Um agradecimento especial por estar fazendo parte desse evento. Eu gostaria que nós conversássemos, não especificamente sobre mediação, mas sobre diálogo, né? Para alguém, vai ser útil se eu definir mediação? Não necessário? Não, não necessário. Então, o diálogo vem sendo resgatado pelo mundo contemporâneo como instrumento de negociação de diferenças. Em realidade, o diálogo é o primeiro veículo, é o primeiro meio de negociação de diferenças que o homem conheceu, estar com o outro e diretamente negociar pontos de vista distintos. E foi porque o diálogo, ao longo do tempo, não veio dando conta dessa negociação que nós fomos lançando mão de outros instrumentos, né? A força ainda presente, as leis sempre presentes e outras formas de negociar as diferenças. Em realidade, o diálogo, a habilidade para negociar com o outro vem sendo vista como uma competência para o homem do século XXI, né? Não existe liderança e, mais do que isso, não é preciso a posição de liderança, participação na sociedade, sem que eu tenha habilidades para negociar com o outro questões e diferenças. Na tela, alguns diálogos que todos nós, de alguma forma, tomamos conhecimento. A gente sabe que o Fórum de Meio Ambiente, o ar que a gente respira, o quanto de carvão a China queima e o quanto isso interfere no ar que eu respiro, as questões monetárias, como num tabuleiro de xadrez, seja onde for que a peça seja mexida, todo o mundo precisa rever as suas peças no tabuleiro. Então, esses são diálogos conhecidos. União Europeia, um exemplo lindo de construção de consenso em termos contemporâneos, que não é preciso uniformidade de ideias, é preciso harmonização de ideias, né? Diferenças com as quais todos possamos conviver, mas que preserve as diferenças e as culturas de cada um. Na tela a gente tem 2 grandes diálogos por junções empresariais, né? A Latam, culturas diferentes, que estão conversando ainda, porque o diálogo não acabou. A maior cervejaria do mundo é formada de muitas culturas e a liga dessa construção é o diálogo. Uma grande questão o mundo conheceu porque foi publicada entre Abílio Diniz e Casino, 2 arbitragens em curso, 3 anos de litígio, um processo de negociação acontecido em 4 dias. O que eu quero principalmente compartilhar com vocês é essa ideia de que o diálogo pode estar presente sempre. Se não for como método, que seja como meio. Ele é sempre uma forma, uma possibilidade de entendimento. O número de parcerias dentro de um cenário empresarial tem uma tentativa
na tela de compartilhar isso com vocês. São inúmeros os contratos no meio empresarial, entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tem muita conversa nesse cenário. O diálogo pode ser um grande meio e também um método de negociar diferenças nesse cenário. Vocês têm uma citação ali do Banco Mundial, que é Sistema de Manejo de Conflitos, SMC. Essa é uma tendência. Qual é a tendência? A tendência é que as próprias empresas tenham, no seu portfólio interno, um sistema de resolução de controvérsias. Assim como a gente tem um sistema multiportas, hoje, de resolução de conflitos, deixa eu explicar essa expressão. Antes, se não conseguíamos no diálogo direto, nós precisávamos judicializar as questões, porque nós só tínhamos esses dois polos de entendimento. Era como o sujeito que tem 2 ternos no armário. Qualquer ocasião, ele tem que usar um dos 2. Batizado, casamento, formatura, funeral. Nem sempre o terno se adequava à situação. Quando ele coloca mais ternos no armário, ele começa a trabalhar com o princípio da adequação. Olhando a questão, eu posso identificar qual é o método que melhor pode dar conta dessa questão. E é isso que nós vivemos hoje. Essa cultura e essa política, ela entra na coluna vertebral das próprias empresas. Eu cito o Banco Mundial, porque é um cenário com o qual eu tenho afinidade, porque pertenço ao corpo de mediadores. O funcionário do banco, ele é um funcionário global, ele não atende às legislações locais. Então, o banco precisa ter internamente um sistema de resolução de controvérsias que culmina num tribunal formado por 7 juízes internacionais. Mas esse desenho, ele está vindo para dentro das empresas e ele está vindo para dentro das corporações. Então, a gente deixa de falar de mediação e passa a falar de cultura do diálogo. Eu ontem passei o dia no Ministério Público do Distrito Federal, conhecendo o sistema interno de resolução de controvérsias que eles estão montando. Então, eles não estão pensando só na interface com os stakeholders internos, eles estão pensando internamente as questões administrativas, que é o que acontece no banco, por exemplo, no Banco Mundial, como é que o diálogo pode ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta opção. E nós deixamos a litigância como CTI para essas questões. Na tela tem Joint Commission. Isso é um exemplo de como o diálogo está convidado a ser o meio de entendimento do cotidiano das instituições. A Joint Commission oferece uma série de pressupostos para a acreditação de hospitais privados do mundo inteiro, né? Então, há lá uma série de requisitos, como a política de ISO, né? Uma série de requisitos a serem cumpridos que vão colocando as empresas em patamar cada vez mais elevado de credibilidade / qualidade. E, na última publicação, há esse convite para que exista um sistema de resolução de controvérsias interno a esses cenários, né? Nesses cenários. Eu tive a oportunidade de, por diferentes motivos, ser hospitalizada 2 vezes no primeiro semestre desse ano, e eram internações por questões simples, mas a primeira coisa que me pediram para preencher foi um formulário, e lá no finalzinho do formulário tinha que qualquer questão se resolveria no Fórum da cidade do Rio de Janeiro, né? E isso pode ser enriquecido se nós pensarmos em outras possibilidades em que o Fórum da cidade do Rio de Janeiro até possa ser mantido, né? Ou até dando lugar à arbitragem, mas que o começo dessa negociação possa se dar pelo diálogo. Esse é um tema que não vinha chamando a atenção tanto do mundo como hoje, que são os ativos intangíveis de uma empresa. Na realidade, se eu cuido dos ativos tangíveis, intangíveis, eu favoreço o
a ampliação dos ativos tangíveis, né? Intangível é aquilo que eu não toco, aquilo que eu não vejo, mas que está no dia a dia da nossa convivência. Capital humano, a gente sabe o custo que é substituir capital humano, as relações interpessoais comprometem a produtividade, né? Se eu posso cuidar desse artigo intangível, se eu posso cuidar da minha relação com o cliente, eu favoreço a imagem da minha empresa de qualquer porte, micro, pequeno, médio, grande porte. Então, a mediação é um instrumento que cuida dos ativos intangíveis, inclusive, né? Porque o meio do método são os processos de diálogo. É um instrumento que nós conhecemos na cultura mais próximo da negociação direta e, por isso, recebe, às vezes, como sinônimo a descrição negociação assistida, porque é um método em que um terceiro assiste uma negociação de forma diligente, de forma diretiva, sendo aquele que conduz o processo de diálogo, mas não conduz o processo de solução. O processo de solução é das pessoas, a autoria da solução é das pessoas, mas a diligência para fazer isso acontecer, a tempo e a hora, esse é um compromisso ético do mediador. Então, é um instrumento que a nossa cultura conhece mais próximo da negociação direta. E, por isso, vem sendo entendido como o instrumento de eleição para as relações continuadas no tempo. Quais são as relações continuadas no tempo que a gente conhece? A primeira que logo ocorre, porque é clássica, família. Mas temos muitas outras. Temos vizinhança. Temos relações de trabalho. Que tal relações de contrato? São relações continuadas no tempo? Os contratos podem se beneficiar na sua permanência, na sua renovação de processos de diálogo. Então, se virem uma relação continuada no tempo, proponham o diálogo para começar a história. E depois, outros instrumentos que a nossa cultura hoje já dispõe. Uma lista de benefícios. Uma lista de benefícios que eu terminei com reticências, porque outros podem ser mencionados e outros são descobertos a cada vez e a cada caso, né? Dos benefícios de manter o diálogo como cenário de negociação. Eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque eu gostei muito do título que esse autor deu para o artigo. Ele diz: Why businesses need mediation? Ele não diz por que é interessante. Ele não diz por que é importante. Ele diz por que é necessário. Por que o diálogo é necessário no business, né? E ele vai citando uma série de benefícios da mediação para mostrar dessa necessidade, porque eu vou trabalhar com autoria. O que me leva à autoria é o controle sobre o processo e sobre o resultado. Isso é interessante para o business, de qualquer porte, né? A autoria possibilita que a solução seja customizada. Então, é uma solução que vai me vestir. Ou seja, ela vai considerar um modelo de negócio. E isso, para o business, é extremamente importante. Tudo isso pode ser feito num ambiente confidencial. Ninguém precisa saber que essa negociação está acontecendo. Mas a gente pode deliberar, se a gente quiser que o mundo saiba, até para que a nossa imagem... Olha só que inversão interessante. Talvez comece a ser interessante mostrar para o mundo que eu sou partidário do diálogo, né? E que as minhas cláusulas incluem o diálogo, né? Isso pode ser favorável para a minha imagem, inclusive. Então, essa extensão da confidencialidade fica por conta de cada ator. Se dá no tempo das pessoas. A mediação não se dá no tempo das instituições, ela se dá no tempo das pessoas, né? O tempo que elas necessitarem para construir consenso. As pesquisas nacionais e as pesquisas internacionais falam
do aumento do mundo, não só no mundo corporativo, mas de outros contextos desse resgate do diálogo como meio ou como método. Essa é uma provocação. Eu tenho estudado um tema, eu venho da neurologia e da psiquiatria, né? A minha primeira profissão foi a partir de uma faculdade de medicina. E eu tenho especial encantamento. O que me tirou da medicina foram os processos de diálogo. Eu não decorava aquelas fórmulas, e nem as receitas, e nem a farmacologia. Eu tinha que ir para os livros sempre, eu fui para o diálogo, né? E articular neurociência, esse é o meu tema último, articular neurociência com processos decisórios. A neurociência botou o homem na máquina, estimulou esse homem de diferentes maneiras, com luz, com tato, com dor, com sabor. Qualquer estímulo entra primeiro na emoção. Depois é que distribui para o córtex cerebral frontal aqui, esquerdo, que é responsável pelas minhas ações e tomadas de decisão. Não há possibilidade da emoção não participar dos diálogos. Repetindo, não há possibilidade das emoções não participarem do diálogo. E aí eles nos provocam ainda mais. Dizem que, para o ser humano, não é possível mais do que 5% de percepção do que lhe ocorre. Como assim? 5 é isso. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos degraus tem no auditório? Quantas lâmpadas tem aqui? Quantas cadeiras? Por que nosso cérebro não registrou tudo isso e estamos aqui há pelo menos 1 hora? Porque ele enlouqueceria. É informação demais. Então, ele é seletivo. Só que a seleção dos 5% de um não corresponde à seleção dos 5% de outro. O que significa que, quando a gente discorda pelos nossos 5%. Só que a gente acredita que os nossos 5% correspondem à descrição da realidade. Os 2 acreditam, os 5 acreditam, os 10 acreditam, né? Sob forte emoção, nossa capacidade cognitiva pode cair até 30 pontos, né? Por isso, os ditados populares de conversar com o travesseiro, deixa o tempo te ajudar, eu vou pensar isso daqui a 3 dias, né? O fato da mediação trabalhar com múltiplas reuniões permite que esse ir para casa, pensar e conversar com os pares aconteça. Mas, mais do que isso, é o único instrumento que a gente conhece até hoje que trabalha em paralelo uma pauta objetiva e uma pauta subjetiva. Cuida da matéria, mas também olha para o relacionamento. Não trata o relacionamento, mas considera o quanto que os relacionamentos estão interferindo nas decisões objetivas, né? Esse é o Prêmio Nobel de 2017. O Prêmio Nobel de 2002 também era Economia, o Kahneman, que tem um livro muito interessante, Pensando Rápido e Pensando Devagar, né? Algumas cabeças mexem, porque conhecem Pensando Rápido, e que diz que processos decisórios, mesmo na área da economia, não se dão sempre sem a forte participação da emoção, né? Então, o mundo vem prestigiando a interdisciplinaridade na vida. Não é na resolução de controvérsias, é na vida, né? A mediação é um instrumento interdisciplinar, não faz restrições à profissão de origem, por isso todo mundo que chega dá pitaco e coloca uma ferramenta nova, porque a sua área de atuação diz que está faltando alguma coisa aí que pode enriquecer esse processo de diálogo. Mudanças. Uma coisa que a gente precisa eu acho que a gente tem claro, e acho que esse ambiente fala disso, que é a velocidade das mudanças, né? E o quanto que ela é crescente, exponencialmente, e que as ideias têm vida cada vez mais curta. Repetindo, as ideias têm vida média cada vez mais curta. A gente precisa trabalhar com uma permissão, e aí é de cada um, de não fazer a mesma coisa hoje, amanhã e depois de amanhã, acreditando que é o melhor a ser feito.
né? Parte da nossa competência, por sermos sujeitos desse século, é mudar de ideia, né? É fazer diferente, é acrescentar algo ao nosso fazer. Essa mudança também está enriquecida por uma cidadania global que todos nós conseguimos sem passaporte, né? Somos sujeitos do mundo, precisamos estar antenados com o mundo e precisamos conversar com o mundo na linguagem que o mundo tem incluído como elemento de conversa, né? O diálogo é aquele que viabiliza trabalhar com quão tênues essas fronteiras estão e quão diferentes são todas essas culturas. Mas eu preciso identificar se eu sou um sujeito com perfil decision maker ou dispute manager, né? Eu sou um sujeito para resolver a questão, ou eu sou um sujeito para administrar uma questão, administrar junto com outros, né? De quem que eu estou falando? Eu estou falando dos profissionais que ajudam seus clientes e das empresas que oferecem aos seus clientes diferentes possibilidades de resolução de controvérsias, né? Eu vou oferecer o menu que combine comigo. Nesse sentido, uma responsabilidade muito grande, estudantes de direito, né? Praticantes do direito. Somos nós, são vocês. Olha só, incorporei já. Eu preciso contar para vocês, esse ano eu sou estudante da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, da PUC. Eu pedi para ser ouvinte de Direito Empresarial. Então, comecei meu semestre no dia 13, tenho lá um monte de manhãs, tardes e uma noite por semana para acabar rápido, para poder fazer em 2 semestres, né, essa parte de direito empresarial. Mas os profissionais do direito são especialmente procurados para a resolução de controvérsias, né? Mais do que os psicólogos ou assistentes sociais. Então, ter esse conhecimento vai viabilizar trabalhar com o princípio da adequação, indicar o melhor método, qual é o terno que vai vestir melhor uma determinada controvérsia. Uma outra publicação, para quem gosta de pesquisa e da academia, Julie McFarlane. Julie McFarlane é uma advogada canadense, fez uma pesquisa de 10 anos e escreveu esse livro que se chama The New Lawyer, né? O que ela fala sobre o New Lawyer é essa necessidade de mudança e admitir que, durante algum tempo ainda, serão os advogados aqueles que indicarão o método de resolução de controvérsias. Mas podem aguardar que o cliente vai vir com essa demanda pronta. Assim como o cliente da medicina, que passou no Google na véspera da consulta e chegou no médico com uma pesquisa que o médico ainda não leu, e dizendo, você sabia? Né? Isso virá de todas as áreas. O cliente vai ser demandante dos métodos. A gente vai perder também esse sabor e esse saber, né? Eu, semana passada, assisti uma palestra sobre o homem de 2037. O humano de 2037, que vai ter fonte de renda, porque a gente não terá mais empregos, nós teremos fontes de renda, né? É aquele que trabalhar também com a subjetividade. Porque aquele que trabalha somente com a objetividade e com a repetição, a tecnologia da informação vai dar conta, os algoritmos vão dar conta, né? Fiquei felicíssima, eu tenho muita dificuldade com o sistema de cotas, mas eu fiz a palestra posterior a essa e eu falei, fiquei felicíssima por pertencer à cota de humanos que vai ter trabalho em 2037, né? Bom, né? Bom, essa é uma expressão muito nova, Mixed Modes, né? E é uma expressão nova no campo da resolução de controvérsias, começa-se a escrever sobre isso em 2016, em 2016, eu participei de um seminário no final desse ano na Câmara de Comércio Internacional em Paris e fui atraída por esse título, né?
E esse título diz o seguinte: é preciso pensar na interação e na integração entre os diferentes métodos de resolução de controvérsias. E precisamos ter por objetivo não só resolver, eu estou na segunda frase, não só resolver, mas, antes disso, prevenir, evitar agravamento, e lá a última expressão da segunda frase, manter relacionamentos. Resolução de controvérsias deixa de ser um campo somente para resolver e passa também a ser um campo para prevenir, para evitar agravamento e para preservar relações. Então, nós estamos assistindo uma evolução que parte orientada pelo direito, visita orientada pelos interesses, que é especialmente representada pela mediação, e chegamos no momento, ou nos aproximamos de um momento orientada pelo conflito. O que isso significa? Que eu posso customizar os meios de resolução de controvérsias ao conflito. Eu não vou precisar mais ter ternos prontos no armário. Eu vou poder costurar ternos no momento do conflito. E eles passam a ser tailors to conflict. Isso coloca em xeque as nossas cláusulas compromissórias padrão, não as cláusulas compromissórias, as cláusulas compromissórias padrão. Tudo que é padrão, esse ambiente fala sobre isso, precisa ser customizado para o cliente. Tá certo? Estamos todos em 2018. O nosso smartphone pode ser customizado. O nosso carro pode ser customizado. As nossas cláusulas podem ser customizadas. Por que eu customizaria uma cláusula? O momento em que ela foi colocada no contrato, entre o momento que ela foi colocada no contrato e o momento do conflito, tem uma linha de tempo aí. E não necessariamente no momento do conflito, aquela cláusula veste bem o conflito que surgiu. Né? Então, nesse seminário da CCI, foi outubro de 2016, nós terminamos o dia construindo uma cláusula compromissória mixed mode, ou seja, que permitisse que os diferentes instrumentos pudessem ser usados a qualquer tempo. Quando eu falo em escalonada, e isso foi uma conquista para nós, quando eu falo em escalonada, a metáfora é a escada. O que a metáfora da escada diz? Se eu passei para o degrau 3, eu não volto para o degrau 2. Então, eu tico a negociação, não deu certo. Eu tico a mediação, não deu certo. Eu vou para a arbitragem, resolução judicial, outra forma de resolver. Né? Eu passo pelo dispute board, chego na arbitragem, e aquele instrumento já não cabe mais. O Mixed Mode bota todos os instrumentos no tabuleiro e diz, use a qualquer tempo, desde que seja o que melhor veste o conflito. Né? E eu sentei numa mesa com um grego, um francês e um australiano, eu era a quarta, nós éramos 30 pessoas, mais ou menos, nesse seminário, e nós tínhamos que construir uma cláusula tailor-made. E a cláusula era provocada pelo próprio cliente, porque era um cliente que trabalhava com indústria energética, ele queria ampliar pela Europa aquele negócio, e ele queria atrair parceiros também pela cláusula. Olha que interessante. Ele queria que a cláusula vestisse diferentes parceiros. Então, no exercício, o que aconteceu foi que uma empresa pensou um modelo, a outra empresa pensou outro modelo, e depois as duas empresas se encontraram para construir o modelo final de cláusula que tivesse aquelas premissas, não só de resolver, mas prevenir, evitar a escalada e cuidar do relacionamento. Tá? Então, é como se houvesse um contínuo entre os diferentes métodos e a gente pudesse ir
mas também pudesse vir. Então, a janela do diálogo, ela fica preservada 100% do tempo nesse formato de atuação. E isso é uma tendência. Isso é como a pesquisa da McFarlane nos diz. Olha, o cliente vai pedir, hein? É melhor que você conheça. Né? Ele vai vir com você, para você, com essas notícias. Nós vamos deixar de ser os detentores do saber, nós seremos sempre orientadores e sempre consultores, mas a gente vai começar a receber pedidos de métodos. Eu gostaria que isso fosse resolvido dessa ou dessa forma. Como cliente do seminário da CCI que eu participei, era uma demanda do cliente, que a cláusula fosse atrativa para os parceiros. Eu visitei os diferentes regulamentos de algumas instituições, as instituições mais utilizadas, eu não diria, mas de mais renome, né? Nenhum dos regulamentos faz objeção a manter o diálogo como possibilidade. Então, se nós sairmos do paradigma que nos engessa, passei para o terceiro degrau, não posso voltar para o segundo, a gente vai poder, talvez, não falar mais em escalada, mas falar em tabuleiro de possibilidades, né? Onde eu posso andar por diferentes casas e posso voltar para casas anteriores também. As pesquisas internacionais e nacionais falam de um acréscimo da utilização da mediação pelo mundo empresarial, né? A Fortune fala disso e fala... O que a pesquisa da Fortune chama a atenção? Ela diz, empresas ampliam o uso de alternativas à litigância e o foco de escolha do método fica pautado em manejo mais estratégico do conflito, com prioridade para o business. O que melhor vai preservar o business? Né? Nós temos uma professora na FGV de São Paulo, que é a Daniela Gabay, fez uma pesquisa entre algumas câmaras nacionais, uma pesquisa ainda de caráter informal, mas está publicada num livro, inclusive. Ela fala do uso crescente da mediação, a média de resolução que ela encontrou é uma pesquisa pequena, então tem o valor de pesquisa pequena, só para a gente tomar o gosto, né? Não é a grande escala, é uma duração de menos de 6 meses. E a outra coisa interessante é que a mediação vem sendo praticada no mundo corporativo independente de cláusula. Que bom que tem a cláusula. Mas, independente de cláusula, o diálogo continua sendo uma porta, uma janela, que eu vou escolher a qualquer tempo para nos ajudar a negociar essas diferenças. Essa é uma outra tendência, ela fala de 5% de trabalho em comediação. Eu gosto do trabalho em comediação e preconizo e ensino mediação com comediação. Trabalho sempre com profissionais de áreas diferentes da minha. Acho que são mapas mentais distintos, amplia-se a visão da questão, ampliam-se as perguntas, ampliam-se as alternativas, ampliam-se as opções de solução. E essa pesquisa do Banco Mundial, ela coincide com outras pesquisas internacionais, que falam do índice de construção de acordos, né, que varia 74, 80 e poucos, índices menores e, em alguns lugares, índices maiores, mas o que é mais interessante na pesquisa do banco, e que eu tenho observado empiricamente, a pesquisa precisa ser quantitativa e qualitativa em mediação, porque a mediação tem essa pretensão de também cuidar da preservação dos relacionamentos durante o diálogo e, se possível, para as pessoas depois do diálogo. 95% de satisfação por ter utilizado o método, né? Por ter tido a oportunidade de conhecer o ponto de vista do outro e dizer do seu próprio ponto de vista num fórum de diálogo. Eu trabalho como voluntária no Tribunal do Rio de Janeiro, eu trabalho com grandes empresas, primeira e segunda instância, e eu assisto muitas vezes o consenso não se construir na mesa de mediação, mas chegarem
ao juiz com o acordo já alinhavado e tenho tido essa pesquisa de satisfação mais ampla do que a pesquisa numérica de construção de consenso. Então, tem um convite aí, né? Em lugar de pensar em métodos e procedimentos exclusivamente, a gente também considerar o que melhor vai vestir aquela disputa e ter em mente o contínuo entre os diferentes métodos. Isso é um pensamento contemporâneo também, né? A gente, depois que tem um autor em neurociência, chama-se Antônio Damasio, com um acento agudo no O, porque ele é português. E ele escreve um livro que se chama O Erro de Descartes, né? E questiona esse pensamento polar, branco e preto, saúde, doença, composição e litigância, né? E tudo isso fica olhando para o erro de Descartes, né, no pensamento contemporâneo, como um contínuo. No contínuo, às vezes, a gente está mais próximo de um polo e, às vezes, a gente está mais próximo do outro polo, mas não é estanque, é numa linha em que eu posso ir e vir dentro das minhas possibilidades e dentro das minhas escolhas. Fica um convite para mudar de lentes, então, para a gente terminar. Será que esses são elementos interessantes para considerar a escolha de um método de resolução de controvérsias? Resultado é interessante? Manutenção ou construção do relacionamento importa? A celeridade faz sentido? Ter controle sobre os resultados é atraente? Ter o resultado previsível me interessa? Ter previsibilidade, alguma previsibilidade, maior previsibilidade sobre resultados, efetividade? O professor Kazuo Watanabe recheou para nós o termo ordem jurídica justa. Ele colocou 3 recheios, né? Ele colocou adequado, tempestivo e efetivo. A ordem jurídica justa se atinge com o método adequado, que seja tempestivo, né, e que seja efetivo. De forma geral, os acordos na mediação ganham sustentabilidade no tempo, e ganham sustentabilidade no tempo porque é de autoria das pessoas, né? Está sendo feito considerado o modelo de negócios e interesses e necessidades de todos. Passeamos também por soluções que são flexíveis e criativas, elas só não podem ultrapassar a margem do direito, nem ultrapassar a margem da ética, né? Podem ser confidenciais e, o que tem encantado o mundo empresarial, customizadas, né? Por tudo que a gente já falou antes. Um prazer. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora Tânia, por ter brindado com essa palestra fenomenal. E se é que é possível fazer algum tipo de apanhado dessa palestra, eu separei 3 palavras: diálogo, interdisciplinariedade e customização. Esses são temas que brindam a nossa realidade, não só no aspecto da empresa, mas também no aspecto da própria advocacia. Hoje, a gente percebe que todas as profissões têm mudado. E não havendo diálogo, e não havendo customização, e não havendo interdisciplinaridade, eu não sei para onde que nós iremos. Então, o futuro está aqui dentro da ACAT, mas está dentro de nós também fazermos esse tipo de alteração. Então, eu quero te parabenizar pela palestra, em nome do Sebrae Santa Catarina, em nome do FECEMA, em nome de toda a organização desse evento. E quero dizer a todos que têm interesse em fazer perguntas à professora Tânia, que mandem no WhatsApp do 98849-8698. Perguntas estão abertas nesse momento, né? Já tem uma pergunta aí no teu WhatsApp, acho. Já tem uma pergunta? Só um minutinho. Vamos fazer uma pergunta aqui, então. Você tem ela aí? Eu tenho aqui. A pergunta é do Merísio, que é empresário. Para uma empresa, ao invés de um setor jurídico tradicional,
é melhor ter um setor arbitral? Nerice, cadê você? Merizio. Merizio, desculpa. O ou não é uma expressão interessante para quem é mediador. Mediador adora um e, né? Porque ele trabalha com composição de diferenças. A mediação, ela não chega para tomar o lugar do que existe. É só mais um terno no armário. Então, não é proposta da mediação substituir. Mas, como o tema é arbitragem, eu convido meus amigos da arbitragem, se quiserem falar dessa possível substituição, né? Não é um tema que eu domine, mas eu não vejo essa necessidade. Vocês querem trazer alguma coisa sobre isso? Quer trazer? Não. Estou olhando para vocês dois, fortemente. Não. Então, não. Bem, temos mais alguma pergunta, então, para a nossa palestrante? Alguém que queira escrever sua pergunta, ou então fazer agora mesmo? Fazer comentários? Temos mais uma pergunta aqui no WhatsApp. Mais uma. Vamos ver. Eu gosto de dizer que existem muitas metáforas para cuidar do lugar de mediador. Então, professor precisa trabalhar com criatividade também, né? Então, tem horas que eu digo que o mediador é como um maestro, né? Porque ele tem um instrumento que não tem som. Mas a harmonização de todas as diferenças de todos os demais instrumentos depende dessa destreza, depende dessa competência, depende dessa maestria. Quem gosta de música clássica, ou mesmo quem não aprecia, as obras clássicas, em especial, eu falo porque é um cenário que eu gosto muito. Você vai assistir a Quinta de Beethoven, né, ou a Nona, ou Mozart, em diferentes tempos a mesma obra. Quem faz o diferente tempo da mesma obra, se ela foi escrita pelo mesmo autor? Quem faz o diferente tempo é o maestro. É isso aí. Né? Ele dá mais celeridade ou menos celeridade. Ele privilegia algumas passagens e não privilegia a outra. E vai depender do maestro. Sempre. Né? E não é uma tarefa que a técnica dê conta. Os maestros técnicos, eles produzem obras de expressão muito fria para a plateia. Os maestros favoritos dos amantes de música clássica são aqueles que também botam a sua subjetividade na condução daquele processo de harmonização de sons, né? E eu vejo a mediação assim também. Quando eu ensino mediação, eu coloco lá essa metáfora e coloco música clássica para a gente perceber a diferença entre um pianista, por exemplo, que toca regido pela técnica e um pianista que domina a técnica, mas também coloca a emoção, né? Quando você coloca a emoção, você conversa com a plateia, né? Quando você é técnico puramente, você não conversa com a plateia. Você assiste uma obra sequinha, correta, não toca, né? Oi. Me parece que o grande X da questão está em administrar a emoção, né? E com isso, a Caroline faz uma pergunta dizendo o seguinte: fere os princípios éticos o advogado que veicula em vários meios de comunicação a oferta de serviço de mediação e arbitragem? Que veicula vários tipos de serviço? Isso. Tá. Então, que bom que eu vou poder falar um pouquinho dos advogados. Esses instrumentos, eles ampliam o portfólio da prática de resolução de controvérsias para advogados. Acho que eu consegui a frase correta. Os instrumentos, mediação, arbitragem, dispute boards e outros, eles ampliam o portfólio de atuação, de resolução de controvérsias para advogados, né? São chapéus diferentes. O que você não faz é usar dois chapéus ao mesmo tempo. Se você está usando um, você não usa o outro. Na visita aos regulamentos, é uma oportunidade de eu retomar,
esse tema, muitos regulamentos fazem objeção a que tanto árbitros quanto mediadores usem o mesmo chapéu simultaneamente da sua profissão de origem, tá? No mesmo caso. Então, você pode dominar o uso desses chapéus. O que você precisa é, a cada caso, colocar um desses chapéus. O que a nossa cultura não tem apreciado é o vínculo de Câmara com o escritório de Direito, com o escritório de Advocacia, né? Sob o mesmo teto, mas não a prática desses métodos em pessoas que estão sob esse teto, né? Eu considero os advogados parte da equipe de resolução de controvérsias. A mediação, quando começou no Brasil, era tão forte a ideia de que agora não se trabalha mais com representação. A voz é a voz das partes, né? Que alguns advogados, alguns mediadores se equivocaram e deixaram de dar voz para os advogados durante os procedimentos de mediação, né? Não é assim a boa prática, né? Na boa prática, muito bem-vindos os advogados, e eles estão para além de assessores jurídicos, como se dizia no começo da mediação. Eles são o profissional de confiança das partes, de confiança das pessoas. Eles são aqueles que, durante a mediação, vão ter uma escuta diferenciada da escuta do cliente, que está sob forte emoção. Eles vão poder lembrar os clientes depois sobre o que a outra parte disse. Eles vão poder ajudar a construir alternativas de benefício mútuo, que é o que a mediação pede. No cenário empresarial, especialmente no cenário empresarial internacional, o Brasil também já caminha nesse sentido. Os advogados oferecem um briefing do caso, escrito para os mediadores, né? Até 10, 12 páginas a gente considera razoável. Então, a gente recebe dos advogados esse briefing. Por vezes, os advogados autorizam a que os briefings sejam trocados entre as partes. O acordo final, ele vai... É extremamente importante a presença dos advogados na própria redação, né? O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho em muitos cenários diferentes de mediação, porque quando eu ano que vem, vou fazer bodas de prata em mediação. Minha primeira mediação foi em 1994. Então, quando eu comecei, eram muito poucas as pessoas que trabalhavam, né? Eu trabalhava sozinha, eu tinha que estudar tudo, porque eu era professora, eu tinha que, pelo menos, falar com propriedade. E rezava para ninguém me fazer muitas perguntas sobre prática em diferentes campos, porque eu não tinha os exemplos para dar. Eu dominava a teoria, eu saí pelo mundo estudando mediação em tudo que era área, né? Porque eu precisava falar com propriedade. E, em cada área, essa prática é uma prática distinta. Se você trabalha com famílias, é de uma determinada forma. Se você trabalha com empresas, de outra determinada maneira. Se você trabalha com múltiplas partes, com questões ambientais, por exemplo, né? Você vai ter à mesa a empresa, as comunidades. O último caso que eu fui consultada são 8 comunidades, né? As comunidades não têm voz única. Cada comunidade tem uma voz distinta. Você dupla não dá conta de uma mediação desse porte. Você tem que ter uma equipe, porque você tem que visitar cada ator para uma entrevista privada. Então, você tem os órgãos ambientais, o Ministério Público, as ONGs, são muitos atores. É uma outra natureza. Trocamos a confidencialidade pela transparência. Então, assim, é preciso também adequar a linguagem e a condução do método, dependendo do cenário onde a gente está. Em qualquer cenário, advogados são muito bem-vindos. Mais do que isso, são necessários. No cenário empresarial, imprescindíveis. Porque você está numa mediação comunitária, não necessariamente você precisa dentro da comunidade, né? Não necessariamente você precisa do advogado. Eu faço trabalho voluntário em 2 comunidades carentes no Rio de Janeiro.
Então, a gente não precisa do advogado para aquelas questões que são apresentadas. No mundo empresarial, é imprescindível. E a tarefa deles é muito mais ampla do que a assessoria jurídica. Eu acho que eu falei muitas coisas, mas acho que eu respondi a pergunta no começo. Respondeu perfeitamente, professora. E, antes de mais nada, nós temos muitas perguntas ainda, professora, mas precisamos encerrar pontualmente. Tá. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Obrigada. E quero lhe brindar com uma pequena e singela homenagem aqui. Muito obrigada. Nosso FECEMA. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns mais uma vez, professora. Muito obrigada. Obrigada. Então, as perguntas que não couberam, eu estou absolutamente disponível. Vou ficar aqui na descida da escada. Pena que as respostas não possam ser compartilhadas com todos, mas estou muito disponível e tem e-mail também. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fico super disponível. Tá bom? Obrigada. Gostaria de agradecer, então, a doutora Tânia Almeida e também ao nosso presidente de mesa, senhor Pedro Xerém Pirajá Martins, e gostaria de convidar agora a Maria Luísa da Silva Matos, da CAN-CDL, para proceder à entrega do certificado ao nosso presidente de mesa e também à nossa palestrante. Uma salva de palmas. Então, nossa palestrante e o nosso presidente recebem o certificado de participação do 8º SECMASC. Agradecemos mais uma vez a eles. E, nesse momento, vamos fazer um intervalo para o almoço. Eu informo que, pontualmente, às 14h, nós retornamos com o debate Panorama da Arbitragem em Santa Catarina e no Brasil, com os debatedores Rodrigo Bertier e Lio Vicente Bocorne. O retorno do almoço, não esqueçam de validar suas credenciais com as nossas recepcionistas para comprovação da frequência mínima que garante o certificado que vai ser enviado para vocês por e-mail após preencherem também a avaliação online. Eu informo que a diretoria da FECEMA vai almoçar aqui ao lado no restaurante 4 Estações, mas aqui dentro desse complexo existem vários restaurantes, então fiquem à vontade e a gente conta com vocês aqui então às 14h. Informo também que na recepção tem um livro publicado pela FECEMA, o Compêndio de Sentenças Arbitrais, que está à disposição para venda, um valor bastante acessível. Quem tiver interesse em adquirir esse livro pode falar com as nossas recepcionistas. Um bom apetite a todos e até daqui a pouco.